Esse é o GeoInstante, o seu canal de informações. Mais um conflito histórico é destaque nos noticiários internacionais: a questão árabe-israelense. A Terra Santa possui uma grande relevância religiosa, sendo referência para 3 religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. No entanto, nos tempos contemporâneos, tal espaço aparece nos holofotes muito mais pela realidade geopolítica e bélica. A consolidação do Estado de Israel em 1948 e o não reconhecimento soberano da Palestina exuma uma das maiores rivalidades e conflitos da história da humanidade. Com o apoio principalmente de países capitalistas e portando um grande exército, além de armas bélicas, Israel promove intervenções militares constantes. Do lado palestino, a existência de grupos fundamentalistas, dentre os quais o Hamas e o Jihad Islâmico. Esse conflito já se desenrola há muito tempo e parece que novos ingredientes são somados nos dias atuais. Na semana passada, mais um episódio ganha destaque na mídia internacional, quando o presidente israelense Benjamin Netanyahu invade assentamentos reivindicados pela comunidade palestina. A Cisjordânia, uma das áreas que movem os conflitos, é altamente reivindicada pela autoridade palestina. No entanto, muitos assentamentos israelenses existem nesse local. A comunidade internacional considera os assentamentos israelenses na Cisjordânia como ilegal. No entanto, por possuírem maior capacidade bélica, armamentista e o maior apoio dos Estados Unidos, os israelenses acabam comandando 60% desse território. Do lado israelense se presencia um governo de extrema-direita e radical. Pelo lado palestino, no entanto, se vê a incompetência e grande parte do governo atrelado ao grupo Hamas. A configuração desse conflito parece nunca acabar e novos cenários ainda serão escritos. Mais um noticiário da semana passada destina-se à morte de Iván Márquez, líder das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Esse grupo histórico, apesar de estar desmobilizado nos dias atuais, ainda atua por meio de facções políticas. O líder mencionado faz parte da segunda Marquetália das Farc, região próxima a Medellín. Segundo algumas agências especializadas, a morte de Iván Márquez pode ter sido causada por Iván Mordisco, dissidente rival das Farc. A Colômbia é um país da América do Sul caracterizado pelo subdesenvolvimento. Por essa causa, assolada por constantes dificuldades econômicas e financeiras, acopladas com índice de desigualdade social e histórica. Em 1960, com o intuito de estabelecer a paz no território colombiano, grupos políticos opositores se juntaram e criaram a Frente Liberal. Tal ação, no entanto, não foi de consenso para todos os grupos sociais. A exemplo da dissidência e a formação de guerrilhas sob a ideologia socialista. Uma dessas, intitulada de Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Encabeçada pelo ex-comandante liberal Pedro Antônio Marín, conhecido popularmente como Tiro Fijo, o referido grupo se originou defendendo as bases do marxismo-leninista, com defesa da distribuição dos meios de produção, o fim da propriedade privada, a estatização da economia, dentre outros postulados. Em suas práticas, recorria-se a sequestros e ao contrabando de drogas. O que a princípio era visto como alternativa para a população local, aos poucos foi ganhando descrédito em razão dos métodos de violência e as práticas efetuadas para a compra de armamentos. A morte do referido líder é destaque no cenário internacional, principalmente por lembrar de um conflito histórico, envolvendo as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e o Exército Nacional. Em tempos atuais, mais uma notícia ganha grande notoriedade, a questão ambiental. E uma viagem especial chama a atenção, a de Lula à Colômbia com Gustavo Pietro para tratar sobre a Amazônia. A reunião, realizada na cidade de Letícia, na Colômbia, trata-se de algumas medidas de preservação ambiental e desenvolvimento da Amazônia. Lula chega à Colômbia defendendo uma bandeira super interessante, a questão ambiental. Dados do INPE comprovam a redução nas taxas de desmatamento na Amazônia, algo totalmente diferenciado se pensar na política do governo anterior. O encontro com Petro faz parte de uma prévia da Cúpula da Amazônia, que acontecerá entre os dias 8 e 9 de agosto.
Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, parece ter planos similares ao de Lula, o de traçar desenvolvimento sustentável para a Amazônia. A Colômbia é o 13º país visitado por Lula e, segundo especialistas, tudo isso faz parte de um plano de retomar o Brasil nas negociações mundiais. Outra notícia que constantemente ganha os holofotes da mídia é justamente a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Quando tudo parece convergir para acordos de paz entre a Rússia e a Ucrânia, novos ingredientes são somados a esse conflito. A questão da vez agora é o anúncio dos Estados Unidos do envio de bombas de fragmentação para o exército ucraniano. O referido conflito, o mais importante em tempos atuais, completou 500 dias e novas ações são somadas, fazendo com que novos ingredientes também sejam acrescidos. Isso tudo deixa uma lacuna existente e faz com que nós tenhamos histórias a serem contadas. Em tempos atuais, assistimos o crescimento vertiginoso da globalização e, em consequência disso, há de se falar sobre a questão da imigração. Em tempos de conflito e desigualdades sociais, um tipo de imigração ganha cada vez mais destaque, que é o de pessoas dos países pobres para os países ricos. Nesse processo existem duas vertentes, daqueles que necessitam de outro espaço para morar e dos países que recebem refugiados. O caso da vez envolve a Holanda e o seu presidente Mark Rutte. Só lembrando que a Holanda é considerada um dos países mais tradicionais e um dos países mais severos contra a imigração internacional. O presidente holandês anunciou a sua renúncia após não conseguir controlar os índices de imigração em seu país. Ao anunciar medidas cada vez mais severas contra os imigrantes que adentram em seu país, o referido líder, ao não ter a maioria no Congresso, pediu a sua renúncia. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se possível, curtam, deixem aqui seus comentários e se inscrevam. Até o próximo Geoinstante.